Olá, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje terça-feira, dia 1º de setembro de 2020, nós vamos ter nossa explicação da nossa provinha de matemática, tá? Nossa provinha parcial do terceiro bimestre. Então, vamos lá. Primeira questão, nós iremos aí, a prova toda, gente, nós vamos falar de subtração, tá certo? Ludmila serviu 3 cenouras no almoço de seu coelho. Ele comeu 2. Quantas cenouras restou? Ele tinha 3, comeu 2, ficou. Então, abaixo vocês irão responder armando essa continha aí onde tem a operação, tá? E colocando o resultado aí no final. Tem aí o desenho das cenouras, das que ela serviu, as que ele comeu e a que restou. Segunda. No zoológico havia 4 elefantes. Só que 2 deles foram para o circo. Quantos elefantes restaram no zoológico? Se tinham 4. 2 foram para o circo, então ficou. Terceira. Em um aquário havia 5 peixinhos. Pedro deu 2 peixinhos para sua prima Liz. Com quantos peixinhos Pedro ficou? Então, aí tinha 5, ele deu 2, ficou. Havia 5 aviões no aeroporto, 2 decolaram, tá? Tinha 5, né? E 2 aviões decolaram. Quantos ficaram? Aí tem o desenho, né? Tinha 5, só que 2 voou. E aí ficou quantos? Quinta questão. Havia 6 passarinhos no jardim da casa da vovó, mas 4 voaram. Quantos ficaram? Se tinha 6, 4 voou, ficou 2. Transforme os desenhos representados por subtrações. Então, aqui vocês irão fazer o contrário, né? Aí tem 6 chaves, só que 3 está riscado. Então, esses desenhos que estão riscados, vocês já sabem que é o que vão subtrair, né? Então, se eu tenho 6 e tirei 3, ficou quantos? Então, a continha vai ficar como aí? 6 menos 3 igual a 3, não é isso? Se eu tenho 6, aí eu tiro 3, vai ficar 3, não é isso? Tenho 6, só que eu vou tirar 3. Aí eu fiquei com 3. Nas bolas, eu tô vendo 6 bolas também. 6, só que eu tirei 5. Ficou quantas? Uma, né? Então, como é que fica essa continha? 6 menos 5 igual a 1, né? Sétima questão. Risque a quantidade de elementos pedida em cada fileira e represente a subtração como mostra o exemplo. Aí nós temos, nos 5 quadradinhos, eu risquei 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu tinha 6 quadradinhos, certo? Tinha 6. Só que aí eu risquei 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí eu fiquei com um quadradinho só. Então, como é que eu representei aí essa continha? Coloquei aí no meio 6 menos 5 igual a 1. Então, vocês irão fazer a mesma coisa com as estrelas. Qual é o número que tem acima das estrelas, né? 4. Então, você já sabe que você vai riscar 4 estrelas, tá? E aí, depois você vai armar a continha aqui do lado, né? Vai riscar 1, 2, 3, 4. E ficou quantas? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu risquei 4 e ficou quantas? Se eu tenho 6 estrelas e eu risquei 4 estrelas, ficou 2. Então, como é que fica essa continha? 6 menos 4 igual a 2, ok? Aqui nos triângulos a mesma coisa. O número que tem acima dos triângulos, né? 3.
Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Só que eu vou riscar 3. Então, como fica a continha? 6 menos 3 igual a 2. Lembrando, veja no primeiro exemplo que os números estão um abaixo do outro, ok? Não esqueçam de armar a continha corretamente, tá? Faz a mesma coisa com as bandeirinhas, com as bolinhas e com as imagens lá, a última que são ovos, né? 8ª questão. Escreva os nomes dos animais, depois responda os itens. Aí eu tenho um golfinho e uma vaca. Escreve os 2 nomes dentro do quadro e depois vamos responder. Deixa eu ver as perguntas. Tararã. Quantas letras tem o nome do primeiro animal? Você vai contar quantas letras tem a palavra golfinho e coloca aí dentro do quadradinho o número, tá? Quantas letras tem no segundo? O nome vaca, né? Tem quantas letras? Aí você coloca aí o número que corresponde. Letra C. 8 letras menos 4 letras é igual a... Se eu tenho 8, tá? Aí eu tiro 4, fiquei com 4, não é isso? Então, arma a continha aí dentro desse quadro maior, tá? 8 menos 4 igual a... Nona. Mônica adora flores, suas cores e seus perfumes. Vamos descobrir quantas flores há em cada árvore. Para descobrir, faça desenhos para saber o resultado correto. Na primeira já está respondido, você vai ter como exemplo, né, na letra A. E aí tem na árvore 5 flores, não é isso? Por isso a continha ficou. E ela riscou 2, né? Então tinha 5, menos 2 que ela riscou, ficou 3. Na letra B, vocês vão desenhar 7 flores, risca 5 e aí coloca o resultado de quantas ficaram, tá certo? Faz a mesma coisa na letra C, na letra D e na letra E, tá? Na letra C diz assim, 6 menos. Aí você pode riscar, para ter o resultado 5, né? Você pode riscar quantas florzinhas? Você vai fazer 6 florzinhas, né? E vai riscar somente... Tarararã, vamos pensar? Vamos contar nos dedos? Se eu tenho 6, para me ter o resultado 5, como tem aí, eu só risquei uma. Letra D. Você desenha 9 flores, tá? E para ter o resultado, você vai riscar quantas? Você faz assim, você desenha 9. Aí você já sabe que tem que ficar 7 flores, né? Então, você vai pensar, olha para as 9, separa as 7 e veja quantas restaram. Aí você coloca um número aí dentro do quadrado, tá? Letra E. Desenha 3 flores. E para não ficar nenhuma, quantas será que eu vou ter que riscar? Porque o resultado aí não é 0. Então, se é 0, é porque não ficou nada, né? 0 não é igual a nada. Então, 3 menos... Quantas que eu tenho que riscar para poder não ficar nenhuma? Se eu tenho 3, eu vou riscar. 10ª e última questão. No campeonato de futebol, em cada partida, serão utilizadas algumas bolas. Marque um X na quantidade correta e escreva o resultado de quantas bolas restaram de cada partida. Vamos lá. O primeiro já está respondido aí, vocês vão ter como exemplo, tá? Olha só, tem 8 bolas, foi marcado o X em 6 bolas, então ficaram quantas bolas?
Aí coloco aí o número do ladinho aí do 6, né? Depois do sinal de igual. Faz a mesma coisa com os outros, tá? 15 menos 4, eu tenho 15 bolas. Aí eu vou riscar 4. Quantas vão ficar? Entendeu aí? Ok? Nota 10 nessa provinha também. Muito bem. Então, aguardo vocês amanhã com a nossa provinha de história, tá? Beijo grande, fiquem com Deus.